Bons modos não tiram férias. É sempre muito importante se saber se comportar, né? E a gente sabe que existem algumas regrinhas de etiqueta, até mesmo dentro do cinema. Então você que gosta de assistir um filme, às vezes já se deparou com alguma situação que até mesmo te atrapalha a assistir o filme, né? Então estamos aqui com a Janaína Depiné, que ela é assessora, é consultora de etiqueta. Seja muito bem-vinda, Janaína. Hello, muito É bem. difícil de sentar do lado de uma consultora de etiqueta, mas tem que saber como senta aqui. Se analisando, né? Se vigiando aqui. Eu tô com essa má fama agora aqui no programa, todo mundo tá com medo de sentar perto de mim. Tô me pondo cada vez mais no cantinho. Janaína, mas fala um pouquinho sobre a questão dos bons modos no cinema. A gente sabe que existem muitas situações terríveis que a gente encontra dentro do cinema. Eu queria que você falasse pra gente quais as situações assim que as pessoas mais reclamam que se encontram dentro do cinema. Nossa, tem uma lista incontável, né? Mas eu acho que para começar, a pessoa que chega ao cinema e ela quer dar o famoso jeitinho brasileiro, que até eu defendo para acabar com esse termo, assim, jeitinho brasileiro. Porque é muito ruim para nós brasileiros. Sim, essa fama, né? Prejudica a nossa imagem lá fora e aqui dentro também. Então, o que a pessoa faz? Ela compra o ingresso, ela entra e depois que todo mundo já se acomodou, ela sai para comprar pipoca, refrigerante. Então, ela fica passando na frente da tela toda hora. Então, isso é uma coisa que incomoda muito quem está assistindo ao cinema. Outra coisa são as conversas, né? Principalmente adolescente gosta muito de fazer bagunça no cinema. Eu tenho um adolescente em casa, então assim, eu estou penando para ensinar isso para ele. Porque eu já percebi que a diversão deles é ir ao cinema para fazer a bagunça, não é o filme é o detalhe. Então, uma coisa que eu recomendo, antes minha recomendação era um pouco diferente, agora que eu sou mãe de adolescente, eu recomendo que você evite aqueles horários de matinê. Se você não quer... Quais seriam, Janaína? É aquele horário assim de 3 da tarde, é o horário que geralmente os pré-adolescentes vão ao cinema, os adolescentes. Então, se você gosta de assistir aquele cinema no sossego, tranquilo, evite esse horário, porque você vai ter aborrecimento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, até baseada no que a Luciana perguntou, porque certamente deve ter um ranking de reclamações, né? Que não são poucas. Essa, acho que lidera o ranking, você se movimentar de uma maneira inapropriada, numa hora inapropriada, que é a hora que começou o filme. Então, assim, uma cartilinha, você poderia dizer assim, do que fazer. Olha, você pode chegar um pouco mais cedo, sentar na sua cadeira, levar os seus comes e bebes, ou enfim, nem levar. Quais são, assim, as básicas regrinhas de um bom comportamento dentro do cinema? Então, começando, você chegar primeiro no horário, um pouco mais cedo, porque ainda mais agora nas férias, o cinema está lotado. Então, chegue antes, compre seu ingresso com calma, sua pipoquinha, refrigerante, tudo com calma. Entre com tranquilidade. Você está indo para um lazer, não é para uma competição, para ver quem entra primeiro no cinema, quem senta no melhor lugar. E tente, assim, localizar. Hoje em dia, os cinemas, em muitos lugares, como aqui em Belo Horizonte, você pode escolher a poltrona antes. Quando você compra seu ingresso, já facilita bastante. Se por acaso a fila da pipoca está grande, que isso é uma outra coisa que gera muito. Eu já vi gente brigando na fila da pipoca, em filme infantil, os adultos brigando. Então, assim, o que você nota? Que as pessoas, elas têm baixa tolerância. Baixa tolerância, assim, a esperar, ficar na fila. Então, se você vai para um programa desses, você tem que se preparado, assim, com uma dose extra de tolerância. E a pipoca, Janaína? Porque a pipoca não é um negócio fácil de você levar para o cinema e comer. Porque vem um monte de coisinha pequena e aquilo mistura e balance, e aí a pipoca misturada com refrigerante, e menino levantando e derruba. Tem alguma dica com a relação à alimentação que você vai comer? Porque não tem jeito de você escapar da pipoca. Pipoca e cinema andam juntos o tempo todo. Seria aquela dica do apóstolo Paulo, se tem fome, come em casa? Não, mas não tem como. Pipoca tem uma relação com o cinema. É liberado no cinema, assim, essa questão da pipoca? Eu acho que não tem... Liberado assim, pode comer, pode... Aí gordura, que a coisa toda... Pode, inclusive não vai de calça branca no cinema para poder dar uma limpada geral. Já é uma dica boa, já é uma dica boa. Então, assim, não tem jeito. Pipoca e cinema são duas coisas interligadas e a gente tem que ir preparado para isso. Faz um pouquinho de bagunça, agora eu acho que de tudo é o que menos faz bagunça.
para você comer no cinema. É uma coisa simples de se levar, de comer, é prática. Tem cinema que dá a pipoca dentro de um saquinho, isso ajuda. Que não faz barulho, não né? Faz, e além disso, assim, uma sacolinha mesmo plástica, porque aí o que vai caindo vai ficando ali dentro e você evita muita sujeira. E aí entra noutra questão das dicas. O lixo que você gera ali no cinema, ele não tem que ficar ali, você tem que levar ele embora com você. Muita gente acha que aquilo é dever de quem trabalha no cinema recolher, mas isso é um engano, porque tem uma sessão seguinte, provavelmente, então alguém vai ter que correr e limpar a sua bagunça. Então leva a sua bagunça, joga no lixo, sempre tem um lixo na saída do cinema. Outra dica importante é a questão de não ser eu falo o Rubens Evald Filho do cinema, sim, né? Sim. Aquele comentarista de cinema famoso brasileiro, aquele que fica do lado, não, essa cena não foi bem dirigida, aquele ângulo, ele fica analisando o filme. Péssimo. Pior ainda é só quem conta o final do filme. Nossa. Ou a pessoa que você vai com alguém que já assistiu Isso o filme. dá até briga, né, Janaína? Dá briga. E a pessoa fica do lado falando, não, agora vai acontecer isso. É de morrer, E né? o celular? O que você me diz do Celular chegou ao cinema, desligue o celular. Ah, eu sou um obstetra, eu não posso desligar meu celular. Então você deixa ele no silencioso e evita também ficar olhando. Tem gente que fica mandando SMS. E aquela luz, luzinha assim, né? Aquela luz, atrapalha, exatamente. gente. Então, muito cuidado com isso. Não ficar mandando mensagem, Twitter, essas coisas, nada disso na hora do cinema. O foco é o filme. E se você não pode desligar seu celular, deixa no silencioso. Se precisar bater papo, sai do cinema. É uma emergência, sai e vai resolver. Agora, importante assim, eu acho que não tem profissão, a não ser um obstetra, como eu disse, que não possa ficar pelo menos 1h30 sem atender um celular. Não tem. Assim, você não pode ser tão importante a ponto de 1h30 do seu dia você não puder quando você deixar desligado. se desloca até o cinema, você tem que colocar na sua cabeça algumas recomendações que aquele estabelecimento exige. Acho que isso que falta um pouco naquele famoso jeitinho brasileiro que você bem disse, né, Janaína? A gente quer levar a nossa sala de casa pro cinema. E, na verdade, você está num ambiente onde você vai sentar durante aquele período e assistir a um filme. A minha pergunta também é assim, antigamente, muito antigamente, não tinha lugar demarcado. Você comprava o bilhete, então quem chegava primeiro sentava naqueles melhores lugares. Hoje é tudo demarcado. E já aconteceu, inclusive, comigo, de alguém sentar no seu lugar e você ter que chegar e falar, olha, esse lugar é meu. É uma coisa muito chata, muito constrangedora para você que tem que falar. Apesar de que quem é mais despachado já fala rapidinho, olha, esse lugar é meu. Mas é um momento que é meio chato na hora do filme, né? Quem comprou o seu lugar, procure o lugar mesmo, né, Janaína? Exatamente, isso vale não só para o cinema, qualquer evento que tem lugar marcado, você senta no seu lugar. Isso é comum, e eu também já vi isso acontecer, a pessoa fica esperando, vai que ele não vem, né? Então a pessoa senta e fica ali. Ou se ele chegar, eu levanto. Se chegar, eu levanto. Quer dizer, tá errado. Se você pegou um lugar que você não desejava, porque você comprou depois, isso a gente fala que é a meritocracia, né? É tratar os desiguais desigualmente. Ou seja, se você comprou seu ingresso antes, você tem o direito de ter escolhido o melhor lugar. Lamento muito que o outro não foi tão precavido e vai sentar num lugar pior. Agora, tem uma outra situação também, Janaína, que tem algumas pessoas não conseguem ficar muito tempo sentadas e gostam de levantar para ir ao banheiro, para tomar água. Então, você está rindo por quê? Ele não sabe se está se identificando. É porque não, eu mesmo sou uma delas, por isso que ele riu. Então, eu não consigo ficar muito tempo, então às vezes pelo menos uma vez no Vantagens de se ter um casal no programa. Você já atrasa, ou desvantagem. Dá assunto. Não, então, eu tenho esse bom senso que eu sei que eu gosto de sair, eu procuro um lugar que eu não precise passar por todas as pessoas na hora de sair. Então, eu procuro uma cadeira no canto. Isso também seria uma boa orientação para as pessoas que sabem que gostam de sair durante o filme e tudo. Porque, assim, não tem coisa pior que aquela pessoa que sempre sai, ela tem que passar por todo mundo, a gente tem que se espremer para a pessoa passar. Então, também seria uma boa dica, né? Exatamente. A pessoa que tem esse hábito, ou então até crianças, né? Eu tinha, o meu menino, quando era mais novinho, ele tomava aquele copão de refrigerante, ele inevitavelmente ele ia umas 2 vezes ao banheiro. Então você tem que pegar um lugar como você faz, assim, que não atrapalhe, para você sair o mais discretamente possível. E também acontece muito a pessoa entrar atrasada ao cinema. Esse é outro erro comum. Que, aliás, eu acho que é um dos piores erros nossos, que a gente tem que, assim, decidir mudar. Que é ser pontual. Então, o brasileiro tem essa má fama da pontualidade também, né? Os ingleses têm a fama da pontualidade e nós da impontualidade. Então, as pessoas chegam, quando o filme já começou, elas acham assim, não, vou chegar, o trailer está passando.
Mas tem gente que está lá numa expectativa, aí fica essa situação, todo mundo encolhendo as perninhas para a pessoa poder passar. É horrível. Atrasado no meu caso, nem encolher a perna não resolve. Não, a perna é grande, a minha Você tem que sou sair. alto, tem que ficar de pé para a pessoa poder passar. Aí. E aí fica essa criança de pé. No cinema, quem está atrás não enxerga mais nada. Tá amando a situação, Não, e né? a pessoa chega atrasada, ela consegue cometer todas as infrações em 1 minuto, né? Ela chega, ela rouba a cena porque ela está subindo na frente da tela, aí ela vai atrapalhar todo mundo que está sentado, se ela se comprou o melhor lugar e chegou atrasada. Ela não desligou o celular porque ela chegou atrasada, Exato. então o celular dela inevitavelmente toca. Daí tá segurando a pipoca, derruba a pipoca quem está sentado. Vamos... Agora, se chegou atrasada também, procure um lugar lá embaixo que não vá passar na frente de todo mundo. Exatamente, exatamente, perfeito. Tenta achar o lugar mais discreto possível para você não chamar tanta atenção. Agora, se é um programa divertido, se é um lazer, se programe, faça isso com o tempo. Não é aquele programa encaixado, nossa, eu tenho que ir no cinema correndo agora. E aí você vai se atropelar inteiro, faça uma coisa planejada. E uma dica muito importante, que eu vejo um erro grave, são as pessoas que levam crianças em filmes inapropriados para a idade. Então, todo filme tem uma classificação. Essa classificação é um sistema rigoroso, basta você olhar, classificação 12 anos. Seu filho tem 8, ele não deve ir a esse filme, por algum motivo. E lá, geralmente embaixo vem escrito cenas de violência, cenas, enfim, linguagem de baixo calão. Só é interessante falar, porque eu também não sabia disso antes de ter minha filha. Que acompanhado pelos pais, mesmo no filme em que a classificação é superior, a criança pode ir, se ela estiver acompanhada pelo responsável. Então, quando a classificação do filme é 12 anos, a criança tem 8, se o pai tiver com ele ali e assumir, não, ele está comigo, eu sou responsável e tal, ele pode entrar no cinema. Então, é por isso que a Janaína está dando a dica, para evitar isso, Mesmo que não convém. assim, Porque existe um critério, né? Se esse critério para escolher que a idade mínima era 12 anos, para que você vai levar o seu filho de 8 para um filme de 12? Tem alguma razão. A não ser que você já tenha visto o filme e saiba que não, está tranquilo, ele já está adaptado a essa linguagem. Mas eu já vi mães levarem bebês amamentando para filme adulto. Agora, Janaína, você tocou no assunto que eu vou desvendar aqui um mistério. Você vê que todo programa a gente abre o programa muito rindo mesmo, né, Felipe? Rindo. Porque lá tem assim, esse programa, classificação livre, né? E esse rapaz aqui, ele faz uma voz do bonequinho que fala. Fazer agora, eu gostei que né? você fizesse. Não. É só na hora, eu só consigo fazer na hora. Mas é só a câmera não te filmar e você Ô, fica... Felipe, por favor, Eu só consigo... Esse programa tem classificação livre. Você imagina todo o programa Ótimo. começar com essa voz, ele já entra rindo, né? E essa por isso que classificação vocês livre... chegam rindo, Exato. né? Exatamente. Então essa Tá classificação explicado. livre que o Felipe também dubla, ou até mesmo quando tem classificação 12, 14, 16 anos, tem um motivo, que é Isso. esse motivo. É bom explicar, né, Janaína? Porque as pessoas às vezes pensam, é simplesmente para não fazer barulho. Não, tem um motivo. Sim. Motivo, às vezes tem cena de violência extrema, até mesmo de sexo. De sexo. Às vezes uma linguagem que não é apropriada para a criança. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, às vezes essa linguagem. Então a pessoa às vezes leva um bebê, e isso eu já vi mesmo, neném amamentando. A mãe deu de mamar no cinema. Porque ela pensou assim, estou cansada de ficar em casa, de resguardo, eu acho que eu vou ao cinema. E ela foi. Então, tudo bem, essa criança não estava vendo o filme, mas o neném chora, o neném incomoda, o neném tem que trocar fralda. Enfim, não é um ambiente saudável para uma criança tão pequena. E para uma criança maior, você vai colocar as outras situações e você mesmo em apuros. Porque a criança pode começar a questionar certas coisas que a idade dela ainda não está adequada. Muitas vezes você vê as crianças acabam entrando numa fase precoce um pouco por erro dos pais de não tratarem a criança de acordo com a idade delas. Privar dessa linguagem, então... Elas querem, assim, adultizar as crianças. Parece que é para crescer rápido. E esse tempo é tão precioso e não volta. Manter um pouco da inocência é fundamental para a criança crescer saudável. Então, isso também se refere ao filme, escolher um filme adequado. Agora, tem um ponto interessante, que também tem gente que é muito rabugenta no cinema. Eu ia te fazer essa Eu pergunta. estava tá pensando vendo? nisso agora. Exato. Rabugento? Será que o Felipe Porque a pessoa é? Sério? A pessoa tem que ir pro cinema pensando também que ela pode enfrentar situações como essa, É tem o que levar psil na boa, da vida, né? Que Porque mata a gente de tudo raiva. reclama, né? Exatamente. Você vai a um cinema, você tem um local público. Então, quem não suporta qualquer tipo de ruído, interferência, qualquer comentário, qualquer gente passando... Vai pescar, né, Janaína? Vai assistir DVD em casa. Claro. Pronto. Espera sair num programa, espera sair na TV aberta, aluga um DVD. Mas o cinema não é o seu lugar. Então, o cinema, até em casa, quando a gente assiste um DVD, você tem o telefone toca, alguém passa, o filho chama, a sogra liga. Acontecem várias interferências.
No cinema não é diferente, só que você tem um público maior. Então, por isso que eu falei no início, aumente a sua tolerância, né? Aquela dose extra de tolerância. O barato do cinema são as situações que acontecem. E tem um lance interessante, muita gente não espera o filme acabar. Parece que é um desespero, dá um ciricutico para sair do cinema, né? Acabou ali, já sai. E hoje em dia, não sei se pensando nisso, alguns diretores têm feito um lance interessante, que é sempre colocar uma cena extra no final. Os erros, né? Os erros, assim, ou uma cena adicional. curiosa. Então acaba, a tela ficou preta e ainda vem uma cena depois. E eu sempre falo assim, não é uma competição, não ganha quem sair do cinema primeiro.